Bom dia, gente! Então, vamos dar início aos nossos trabalhos para a construção do caderno virtual e do artigo como trabalho de conclusão de curso da especialização de produção de mídias para educação online. No sábado, nós tivemos um encontro bem produtivo e com este vídeo eu inicio uma série de vídeos mostrando como fazer as coisas para tornar o caderno virtual uma realidade de bastante êxito até o último dia do nosso curso. Vamos lá. O caderno virtual, como a gente tinha discutido um pouquinho no sábado, é uma nova mídia educacional. A Lívia, juntamente com a Elis ou a Leia, não me recordo ao certo, fizeram uma pesquisa no Google sobre caderno virtual. Embora existam sites com este título, não se trata de algo que tangencie o nosso projeto. Os aplicativos, os programas que a internet oferece como alternativas para o caderno de papel, eles possuem dois tipos de limitação. Um é não ter recursos que são capazes de possibilitar aos professores, às professoras, dispor o seu roteiro didático de acordo com seus insights, como são, por exemplo, os blocos de notas e aplicativos simples. E de outra forma, existem programas como uma espécie de caderno, mas que a sua limitação é dispor já das ferramentas que se vai trabalhar, e assim não é possível inserir com uma certa liberdade os recursos que se quer. Então, o Word, o Writer, enquanto processadores de texto, é a casa, é o programa mais amplo que vai possibilitar a disposição de conteúdos da forma mais livre possível. É até interessante a gente pensar que esse tipo de lógica de utilizar o processador de texto para a construção de recursos didáticos não está em voga ainda. Então, nós estamos sendo pioneiros neste aspecto. Veja que eu estou com a minha primeira aula do meu caderno virtual aberta aqui. É um conjunto de cadernos que possui por tema Introdução à Psicologia, cuja aula 1 eu vou falar sobre Introdução à Psicologia, seus conceitos, sua história, suas dimensões. Então veja, né? Um sobrevoo bem rápido sobre a aula número 1 desse curso que eu ofereço na rede de ensino onde eu trabalho. Veja, o caderno virtual ele vai possuir aqui a indicação do tema principal, em seguida a indicação do que é esse arquivo particularmente, no caso aqui se trata da aula 1, e logo abaixo, como a gente tinha pensado ser um elemento modelo para caracterizar esse formato inicial de caderno virtual, a gente insere um podcast com um link que o estudante, a estudante vai clicar e abrir um áudio em formato de podcast com uma explicação inicial do professor, da professora sobre esta aula. Veja que essa característica torna
esse documento bem personalizado. Você imprime aqui a sua característica, que é através da sua voz. Lá embaixo, então, a gente tem dois outros elementos que são modelo aqui no caderno. O primeiro deles aqui são as referências, que não necessariamente precisam ser dispostas no formato da ABNT. Eu inventei aqui a minha própria lógica, que foi colocar as referências de acordo com a ocorrência que ela vem durante o documento. Então eu inicio com a referência do podcast, em seguida tem uma atividade em que eu trabalho o conceito de psicologia, então eu trago aqui a referência do livro que eu utilizei. Em seguida vem o link sobre um vídeo sobre o que é a psicologia e assim vai. O endereço de onde eu encontrei a charge que eu utilizei neste documento e cá embaixo o último elemento modelo, que é um rodapé para esse caderno virtual aqui de introdução à psicologia. Coloquei a mesma imagenzinha, coloquei um título aqui, uma barra, então este rodapé ficou bem simples. Algumas características básicas do caderno virtual são quais? A primeira é que a lógica é ter o que fazer. Quando o estudante está com o livro de papel aberto ou está com o texto em PDF aberto, ele no máximo vai poder riscar, fichar. Aqui ele vai ter o que fazer: digitar, escrever, arrastar, assistir, ouvir, construir e assim por diante. A lógica principal é esta, é que entre a exposição docente e a assistência discente haja o que fazer, e agora no formato digital, ao invés de escrita com caneta e lápis. Veja que uma outra característica muito importante, além desta essencial, que é a de ter o que fazer, é que os conteúdos vão sendo dispostos de forma a ter coisas para fazer durante a aula, ao encontro e em casa, para a gente unir esses conteúdos. Então aqui, depois que eu trabalhei o conceito de psicologia numa coisa que eu chamo de construção conceitual participativa, eu vim aqui para a segunda unidade do caderno, que é quando eu vou desenvolver o conceito de psicologia que eu encontro no dicionário e o conceito de psicologia que eu encontro no livro. Em seguida, ela tem aqui uma atividade para ser feita em casa. Faça uma pesquisa em algum site, colhe aqui um conceito que você achou interessante, como também indicando o link de onde encontrou o conceito. E aqui um vídeo para assistir e digitar as informações sobre esse vídeo. Novamente o professor, eu venho aqui discutindo os materiais sobre a história da psicologia e a estudante digitando aqui as observações que vai fazendo durante a aula. E em determinado momento chega outra atividade aqui para ser feita em casa. Ele vai abrir um link, neste link vai ser um livro. E neste livro ele vai ter que utilizar esta dica aqui para encontrar determinadas informações e escrever, digitar essas informações aqui. Então, veja que são atividades para serem feitas em sala e atividades também para serem feitas em casa. Uma outra coisa muito significativa é a utilização de charge, memes e logo com a necessidade sempre de expressão do pensamento.
Lá embaixo, a última atividade, aqui ó, é uma atividade de ligar, que a pessoa vai poder ligar um lado da coluna ao outro lado. Veja a gente desvendando aqui a lógica do caderno virtual, que é de fazer coisas durante a aula e fora dela. Aqui, por exemplo, eu indico um link onde a pessoa vai desaguar num site que indica uma série de filmes sobre a história da psicologia, e depois ele vai ter que digitar informações aqui. E no final, é uma coisa muito importante também que os cadernos entre os estudantes possa ter uma atividade que as unam. Eu aqui trago uma atividade colaborativa em grupo, que os estudantes se reúnem para criar uma frase que resuma toda esta aula, e aí vão digitar aqui os integrantes do grupo, a frase que o grupo chegou consensualmente e as frases dos outros grupos. E finalizo aqui com Saiba Mais, em que a pessoa clica e vai dar direto aqui no código de ética da profissão de psicologia. Então, este é um exemplo do primeiro arquivo da primeira aula do caderno virtual. A gente já viu lá o passo a passo do caderno virtual no sábado, mas não custa nada lembrar, não é? A gente tem aqui que você vai precisar criar uma pasta. Nesta pasta você vai inserir aqui os arquivos do 1 até o último, né? No meu caso são 9 e no seu caso. E aqui uma pasta onde você vai reunindo alguns elementos que você vai utilizando ao longo da construção do seu caderno. E depois um dos passos importantes, que é o terceiro passo, é esse aqui, de você fazer a chuva de ideias. Antes de você construir de fato o caderno, você vai abrir cada um daqueles arquivos, escrever diversas ideias para lhe ajudar na construção do seu caderno. Uma coisa importante é que quando você já tiver o caderno pronto, isso aqui é modelo, assim como as referências cá embaixo e o rodapé são modelos para que você edite. E entre um caderno e outro você vai poder, por exemplo, copiar a parte Saiba Mais, copiar uma tabela e apenas editar. Copia de um documento, cola no outro e edita. Então é isso, gente. Ao longo dessa semana eu vou produzir mais vídeos já mostrando como é que faz as coisas, como é que eu vou inserir o podcast, como é que eu coloco essas coisas aqui, como eu faço essa parte de cima, para que a gente vá acumulando um conjunto de conhecimento prático que nos permita seguir em frente. Vamos interagir o máximo possível aqui, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, porque isso vai nos possibilitar criar de uma maneira muito rica esse momento inicial de construção das bases de uma mídia nova. Isso é muito importante. A gente está criando uma mídia educacional nova, e isso se cria com uma intensa atividade, certo? Uma coisa importante é que vocês possam sugerir que tipo de coisas para construir o caderno virtual vocês querem ver, para que eu possa desenvolver esses vídeos e colocando aos pouquinhos nas redes aí. Agradeço muito a vocês por aceitarem esse desafio. Não vamos nos esquecer que o produto final a ser entregue à coordenação do curso é o artigo,
e que o caderno é este subproduto, mas que no nosso caso é o produto principal que a gente vai transformar nossas práticas didáticas a partir dele e gerar um processo de multiplicação. É como na vinheta aí que eu coloquei que agora ele é nosso, depois ele vai ser do mundo. Um beijo aí, galera, e até a próxima.